Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar esse nosso super curso de Administração Financeira e Orçamentária e hoje nós iremos abordar um assunto, o ciclo orçamentário. Assunto ciclo orçamentário é um assunto muito importante, é um assunto aí que eu percebo que os últimos anos todas as bancas de concurso têm cobrado esse assunto de forma mais incisiva, de uma forma mais interativa, mais complexa. É claro, então, que nós aqui da Lá Concurso, eu, professor Luiz, eu fiz um upgrade muito grande nessa aula, uma aula que eu tenho certeza que vai lhe preparar para qualquer prova de concurso e qualquer banca sobre administração financeira e orçamentária. Então vamos lá, vamos diretamente aqui nos nossos estudos, né? Vamos passar para vocês. Primeiro, eu quero passar para vocês, né, o ciclo orçamentário, né? A doutrina majoritária existente no Brasil e na qual as bancas de concurso costumam adotar como referência é um ciclo orçamentário com 4 fases, né? 4 fases bem distintas, né? E eu, professor Luiz, eu vou adotar também esta metodologia do ciclo orçamentário com 4 fases distintas também, né? 4 fases distintas, né? Eu quero passar para vocês o seguinte: tem uma metodologia, tá? Tem uma bibliografia que ele considera que o ciclo orçamentário tem 8 fases, né? Só que essas 8 fases é o quê? É um desdobramento dessas 4 fases. Então, se você entender com compreensão, passo a passo, fase a fase, ter esse roteiro mental do ciclo orçamentário, onde começa e onde termina, você pode ter certeza que você estará preparado para qualquer prova. Então, a primeira fase é a fase da elaboração do orçamento anual. Professor, o que significa essa fase da elaboração? Significa a fase da produção, do projeto da lei orçamentária, né? Projeto da lei orçamentária, o famoso PELOA, né? Então essa é a primeira fase, né? Nós já sabemos que quem tem aí a responsabilidade, quem gerencia esse produto dentro da administração pública é o Poder Executivo. No Poder Executivo, nós veremos o seguinte, que é o Ministério do Planejamento que tem a responsabilidade de coordenar toda a produção do projeto de lei e encaminhar para o Presidente da República e o Presidente da República envia mensagem para o Congresso Nacional para a aprovação da PELOA. Então, a primeira fase é essa aqui, que é da elaboração do orçamento anual, né? Nós iremos estudar fase a fase de forma detalhada. A segunda fase é o seguinte, pensa comigo, quando que conclui a primeira fase? A primeira fase conclui com o envio do projeto para o Congresso Nacional. Esse envio se dará através de mensagens, né? Por quê? Mensagem é o documento, é o veículo de comunicação entre chefes de poderes. Então, o presidente envia uma mensagem para o Congresso Nacional, que é outro poder. Chegando no Congresso Nacional, inicia a segunda fase do ciclo orçamentário, que é aquela fase legislativa. É a fase na qual ocorrerá o quê? As discussões para a aprovação do PELOA. Então, aqui, né, ele vai sair do PELOA e ele vai virar a LOA, né, que é a lei orçamentária. Neste sentido, nessa fase aqui, nós temos uma aula que nós já trabalhamos aqui na exaustão, que é o processo legislativo orçamentário do artigo 166 da Constituição. Então, aqui a gente vai só reforçar alguns conceitos que nós já trabalhamos. Bacana. Quando que termina a segunda fase, o segundo ciclo aí, a segunda fase do ciclo orçamentário? Com a sanção e publicação da LOA pelo Presidente da República. Ok. E a terceira fase? A terceira fase é a fase da execução, ou seja, onde vai passar a valer efetivamente a LOA. Nós sabemos que a LOA é uma peça orçamentária, né, um ato especial aí, que traz a previsão da receita e a fixação da despesa, para ser utilizada no dia 1º de janeiro a 31/12. Essa aqui é o prazo de vigência da execução orçamentária. E a quarta e a última fase que nós temos aqui é a fase do acompanhamento e avaliação
da lei orçamentária em todas as suas instâncias, durante, após e assim por diante. E claro que esse acompanhamento, esse controle e avaliação do orçamento, ele vai retroalimentar o processo de elaboração. Por isso que chama-se ciclo orçamentário, né? Por isso que chama ciclo orçamentário. Professor, eu pensei que o ciclo orçamentário se limitava apenas a um ano. Errado, né? O ciclo orçamentário, eu digo para vocês que é no mínimo 3 anos que nós temos aí, 3 anos que faz parte do ciclo orçamentário. Prof, por que você está falando isso? Porque a quantidade de questões de concurso que vão tentar enganar vocês, a quantidade de questões de concursos que irá dizer o seguinte, que o ciclo orçamentário é de um ano. Está errado, né? Olha só para vocês terem uma noção, né? Vamos aqui, ciclo orçamentário, uma visão de 2020. 2020 é o ano base do nosso curso, né? 2020 significa dizer que aqui será executado o orçamento, né? Então, este orçamento aqui em 2020, só para vocês terem uma ideia, a sua elaboração, ou a lei, o projeto de lei do orçamento de 2020, ele inicia aonde? Inicia em 2019. Quando que inicia? Com o envio do projeto de lei, olha só, projeto de lei para o Congresso Nacional, dia 31/8. Tem até o dia 12/12, né? Do 2019, caso do ano 2020, o quê? Para aprovação da LOA, aprovação do projeto de LOA, para virar lei. Depois, professor, depois que virou lei, nós temos aqui 2020, ou seja, em 2020 nós iremos o quê? 2020 irá iniciar exatamente o quê? A execução do orçamento. Executou o orçamento, e aí? Aí nós vamos para o controle e avaliação a gente vai controlar o processo, né? Ou seja, em 2021, tá? Após a abertura aí, 60 dias após a abertura dos trabalhos legislativos, lá, colocando uma data aqui, no dia 2/4, o presidente da República terá que enviar as suas contas referente ao orçamento executado de 2020 para o Congresso Nacional apreciar, aprovar ou rejeitar as contas do presidente da República, né? Ou seja, nós temos aqui um ciclo orçamentário que perdura muito mais do que um ano. Este é o primeiro conceito que nós iremos trabalhar neste momento. Você tem que saber disso. Professor, o detalhe dessas datas. Muita calma nessa hora, né? Vem comigo. Então, nós temos aqui fases de elaboração e aprovação, né? Claro, aqui está a segunda fase, que é a aprovação do projeto de lei. A elaboração é a primeira fase, né? Então, este item aqui, fase de elaboração e aprovação, ó, nós temos aqui a primeira e a segunda fase do ciclo orçamentário. Professor, a terceira fase é o quê? É a fase da execução orçamentária. Então, nós temos aqui a fase da execução orçamentária, é a terceira, né? Professor, o que é esse dia 31/1 aqui? É o decreto de abertura do orçamento. A gente vai falar isso na segunda fase aí, na terceira fase em detalhes. Calma, muita calma nessa hora. Professor, e lá na aprovação da prestação de conta, nada mais é do que uma fase de avaliação, um dos exemplos de avaliação do orçamento, né? Isso aqui é o quê? É a quarta fase do ciclo orçamentário. A quarta fase ela é composta pela avaliação e o controle, acompanhamento e monitoramento da execução do orçamento. Então, aqui esse cara aqui da controle faz parte da quarta fase. Então, nós temos aí uma linha temporal do ciclo orçamentário. Bacana? Fechado? Ótimo. E agora, professor? Agora, vamos fazer aqui um pequeno treino para a galera aí, para a galera fixar esse conteúdo. Vem comigo. TRE, Goiás, CESP 2016, cargo de analista. O ciclo orçamentário da despesa pública é concluído com uma autorização de gasto dada pelo Poder Legislativo por meio de lei orçamentária anual, ressalvadas as eventuais aberturas de créditos adicionais no decorrer da vigência do orçamento. Olha aí, é uma questão aqui que está falando do ciclo orçamentário. Qual que é o recado que ele está falando? Está falando o seguinte, o ciclo orçamentário da despesa pública é concluída com autorização do gasto, né?
A autorização do gasto significa o quê? Significa a sanção, a aprovação, sanção e publicação da Lei Orçamentária Anual, da LOA. Ou seja, a aprovação da LOA é apenas a segunda fase do ciclo orçamentário, que perfaz o quê? Mais de um ano. Logo, a questão está errada, né? Ou seja, o processo de avaliação aqui o processo do ciclo orçamentário não termina com a autorização do gasto, que é a publicação da lei. Logo, essa questão aqui está errada. O aluno aqui que leu que se fez no automático tinha tudo para marcar correta a questão. Bacana? Então, gabarito errado essa questão do CESP 2016. Ministério da Integração, CESP 2013, cargo de analista. Vem comigo. Consoante o atual ordenamento jurídico brasileiro, em determinado período do ano, duas leis de diretrizes orçamentárias vigem simultaneamente, né? E aí, professor? Cara, essa questão um pouco antiga, é uma questão de 2013, mas eu fiz questão de trazer para a nossa aula, dada a importância do significado dessa lei, dessa questão. O que ele está falando aqui? Ele está falando da LDO. Então, ele está falando que nós teremos aqui, ó, em dado momento, né, ó, determinado período do ano, nós teremos o quê? Duas LDO, tá, com efeitos. Certo ou errado, né? Aí nós teremos que voltar na nossa segunda aula de administração financeira e orçamentária para explicar para vocês, explicar não, já só relembrar, fazer uma pequena ajuda à memória do trabalho da LDO. Nós sabemos que a LDO, entre outras atribuições, o que ele faz, a LDO? Ele vai orientar, olha aí, orientar a LOA, né? O que mais, professor? A elaboração da LOA. Vai orientar a execução da LOA, tá? E ele vai o quê? Avaliar, olha aí, avaliar a LOA, tá aí. Então, vai avaliar, então ele vai determinar essas três funções. Mas como que acontece isso? Vem comigo aqui, ó. O gabarito está correto, ele está correto, tá? Está correto, uma questão muito bem elaborada, né? Porque o aluno comum, o aluno mediano, ele vai entender assim, como é que o aluno mediano irá processar essa informação? O aluno mediano, ele vai processar o seguinte, né? Uma LDO, uma LOA. Não, iniciando. Um PPA, 4 LDO. Cada LDO, uma LOA. Então, um PPA, 4 LDO e 4 LOAs. Assim é o aluno, né? Eu falo mediano porque é aquele aluno que não aprofundou o assunto, né? Vem comigo. Então, olha só, vamos supor sempre o nosso ano base, 2020. Em 2019, né, estará a LOA de 2019, já aprovada em 2019, no dia 22/7, perdão. Essa LOA de 2019, ele vai ter dois trabalhos importantes. Ele vai orientar a elaboração da LOA, tá? É o primeiro trabalho da LOA 2019, ok? E essa LOA 2019, ele vai o quê? Orientar a execução do orçamento de 2020. É o segundo trabalho, né? E claro que essa LOA aqui de 2019, em 2021, ela vai orientar o quê? A avaliação do orçamento executado de 2020. Então, as regras. Então, ele vai definir as regras de orientação da LOA, tá? Do PLOA. Ele vai orientar a execução da LOA e a avaliação da LOA de 2020, a LDO. Bom, ok, estamos em 2019, tá? Então, em 2019, está orientando a LOA, o projeto de LOA, bacana, está em execução. Só que em 2019, tá? Nós temos a LOA de 2018, tá? Que estará o quê? Avaliando, aliás, a LOA de 2018, ele estará o quê? Avaliando o orçamento. Ou seja, nós teremos em determinado período duas LOA em vigência. Uma LOA que é para orientar a elaboração do PLOA, outra LOA para acompanhar a execução, para avaliar a execução
do exercício seguinte e no mesmo ano avaliando o orçamento do ano anterior. Então isso é uma questão super verdadeira, né? O examinador aqui, com certeza aqui um cara que tem pleno conhecimento do assunto, um cara que fez uma questão muito bacana que é digno aí de parabenizar. Bacana? Pronto. Então gabarito correto, né? E agora, professor? Pronto, já passamos a visão, agora a gente vai começar, nós vamos entrar agora na primeira fase do ciclo orçamentário. Tá? Não sei se vocês entenderam, a primeira fase do ciclo orçamentário é a produção do projeto da lei orçamentária, do PELOA. Encerra essa fase quando? Encerra essa fase quando, a partir do momento que o presidente envia a mensagem desse projeto de lei ao Congresso Nacional. Pronto, enviou essa mensagem de lei, concluiu aqui a fase aqui da elaboração da LOA, né? Bacana, ok. Primeiro assunto importante, tá? Primeiro assunto importante que o aluno tem que saber. Dentro da administração pública federal, dentro do orçamento federal, quem é o responsável por coordenar todo esse trabalho de planejamento e orçamento? É uma questão importante que o examinador pode querer saber isso de você. Tá? Então vem comigo. Para responder essa pergunta, a Lei 10.180 de 2001, essa lei vai definir quem será o responsável por conduzir o planejamento e o orçamento federal. Esta lei 10.180 de 2001, ela tem alguns produtos muito importantes. Por exemplo, esta lei aqui, ela vai tratar, né, vou colocar aqui, ó, né, do sistema de planejamento. Ok. Aqui é um ezinho, tá? Esta lei vai tratar de outro produto. Se tem planejamento, tem que ter orçamento. Nós já estudamos o quê? Nós já estudamos na aula, em especial, conceito e tipos de orçamento, que o nosso orçamento é um orçamento-programa que ele está vinculado ao sistema de planejamento, não é isso? A gestão de programas em si. Está aqui, bacana. Esta lei, presta atenção aqui, ela trata de outros produtos também, ó. Terceiro produto trata do quê? Da administração financeira. Olha a importância da lei. Esta lei aqui trata também da contabilidade pública. Olha aí, os órgãos responsáveis, né? Essa lei aqui trata também do quinto produto, que é o controle interno. Olha aí, lei importante, né? Controle interno. Então, o que acontece? A nossa aula, o nosso curso é de administração financeira e orçamentária. Esta aula nossa, o assunto chama-se ciclo orçamentário. Se a nossa aula chama-se ciclo orçamentário, não, então é o seguinte, nós temos que estudar apenas o título segundo da lei. Então lá, do Sistema do Planejamento Orçamento Federal, que é o SPOF, né? Aí, ó, SPOF, né? Aí, ó, esse cara aqui, você tem que saber que nós temos, então, um sistema de planejamento do orçamento federal que vai coordenar toda a elaboração do orçamento do projeto do PELOA. Bacana, tá aí para a galera. O aluno tem que saber disso, tá? Ou seja, a minha pergunta foi: quem são os responsáveis dentro da administração pública federal pela elaboração do PELOA? Essa foi minha pergunta objetiva a vocês, né? Então, a resposta a essa pergunta está aqui na Lei 10.180 de 2001. Então, primeira recomendação, para que você saia de um aluno mediano e passe a ser um aluno estratégico, um aluno com uma visão sistêmica. Então, vai lá, baixa essa lei aí, vai lá no site do Planalto, dá uma lida nessa lei aí, que você vai entender. Bacana? Ok, então existe a Lei 10.180. Para esta aula, não há necessidade da gente estudar a lei por inteiro. Apenas o quê? O seu título segundo. Por quê? O título segundo, ó, ele vai tratar do nosso produto.
O nosso produto aqui é ciclo orçamentário. Nós já sabemos o quê? Nós já sabemos que o orçamento ele não é um orçamento tradicional. O nosso orçamento está vinculado a um sistema de planejamento. Então, um sistema de planejamento e orçamento federal. No capítulo 1º, trata das finalidades. Vem comigo. Então, nós temos que o sistema de planejamento e o orçamento federal tem por finalidade, primeiro, formular o planejamento estratégico nacional. Olha que coisa, olha que negócio interessante, né? Formular planos nacionais, setoriais e regionais de desenvolvimento econômico e social. Formular, olha só, formular o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. 100% objeto do nosso estudo, olha aqui, né? Então, o Sistema de Planejamento e Orçamento Federal tem estas finalidades. Tem mais finalidades? Claro que tem, são 5 finalidades. Gerenciar o processo de planejamento e orçamento federal. Tá? Além dessa perspectiva, nós temos mais uma aqui, atribuição e finalidade do Sistema de Planejamento, que é o seguinte: promover a articulação com os estados, Distrito Federal e os municípios, visando compatibilização das normas e tarefas afins aos diversos sistemas nos planos federal, estadual, distrital e municipal. Então, nós temos 5 finalidades do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal que tem essa responsabilidade. Professor, isso aqui já caiu em prova? Claro, vem comigo, olha só. Primeiro, STJ-CESP 2018, cargo de analista. O SPOF, né? SPOF. O que significa isso? Quando você ver essa sigla, preste muita atenção, tá? Quando você vê essa sigla, você tem a obrigação de você lembrar da Lei 10.180 de 2001, né? Ô, professor, nossa tinta aqui está acabando, vou deixar esse carnetão aqui do lado. Esta lei aqui, nós tratamos de 5 produtos, né? Primeiro, planejamento. Segundo produto, orçamento. Terceiro produto, administração financeira. Quarto produto, nós temos aqui contabilidade. E quinto e último produto a ser tratado é controle interno. Bacana, tá aqui. Então, esse aqui, agora, o que ele fala? Secretaria, Sistema de Planejamento e Orçamento. É o item 1 e o item 2. Produto planejamento e produto orçamento. Esse produto planejamento e orçamento é de responsabilidade Secretaria de Planejamento e Orçamento Federal. Pronto, isso que está traduzindo ali. Vem comigo. Tem como suas finalidades. Quais são as finalidades? Essas finalidades aqui estão previstas aqui, ó, no artigo 2º desta lei. E nós temos o quê? 5 finalidades, né? 5 finalidades. Bacana. 5 finalidades. Tá aí. Aí estou localizando aqui aonde o examinador retirou a questão da prova. Aí, ó. Vamos lá, finalidades. Promover a integração com os demais poderes e esferas de governo em assuntos de administração e programação financeira. Aí, ó. Administração e programação financeira não é produto do SPOF, é produto desse terceiro aqui, ó, que é da administração integrada financeira, ó, administração financeira. Logo, está errado a questão. O aluno, que eu vou falar, que estudou de forma superficial, ele teve grandes dificuldades de entender essa lei, esse assunto, né? Então está errado porque esse produto aqui, administração de programa financeira, não é um produto, não é uma finalidade, não é uma finalidade constante, um dos 5 itens do artigo 2º da SPOF, tá? Mas sim traz da administração financeira. Gabarito está errado, gabarito está errado. Com certeza, aluno da LAC acertou uma questão dessa, né? Bacana, pronto, né? Aí, errado esse gabarito aqui. O que nós estamos estudando? Nós estamos estudando qual o órgão responsável
pela produção e a elaboração do PELOA, que é a primeira fase do ciclo, o primeiro ciclo, né? Tá aí, né? A primeira etapa do ciclo orçamentário. E aí, professor, o artigo 3º, né, aliás, o capítulo 2º do título 2º da Lei 10.180, vai trazer os órgãos competentes e quais são as suas competências. Então, vem comigo. O Sistema de Planejamento de Orçamento Federal compreende as atividades de elaboração. Tá aí. Elaboração. Então, quem que vai elaborar o PELOA? Então, aqui é o quê? É a primeira fase do ciclo orçamentário. Então, os órgãos que eu vou listar aqui para vocês vão ser responsáveis por isso. O que mais? Acompanhamento e avaliação. Olha aí, atividade de acompanhamento e avaliação é a 4ª fase do ciclo orçamentário. De quê? Dos planos plurianuais, setoriais, regionais, os programas de governo, orçamentos e de realização de estudos e pesquisas socioeconômicas. Olha aí a responsabilidade do sistema de planejamento, né? Professor, tudo bem, quais são os órgãos, né? Então, no artigo 4º, ele vai definir, nós temos 3 tipos de órgãos que fazem parte do sistema, aí, ó, integram o sistema de planejamento e orçamento federal. Gente, isso você tem obrigação de saber, porque o examinador ele pode perguntar quem é responsável pela qual determinada fase, você tem que saber. Então, primeiro, tá? Então, isso aqui é um sistema. Como todo sistema, nós temos o quê? Um órgão central, o órgão central que vai definir. Quem que é o órgão central? Aqui está, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, né? É claro que a gente mudou um pouco o nome do planejamento, a gente vai falar isso já já para vocês. Então é o seguinte, quem que é o órgão central para produzir o PELOA? Vai ser o Ministério do Planejamento. O Ministério do Planejamento, depois que é aprovado a LOA, transforma na LOA, o Ministério do Planejamento ele vai acompanhar a sua execução e vai fazer a avaliação de planos, programas e as leis orçamentárias. Então está aqui, o órgão central. Isso tem que saber. Quem que é o órgão central? Ministério do Planejamento. O que mais, professor? Nós temos os órgãos setoriais e nós temos aqui os órgãos específicos, né? Ponto final. Quem é responsável, então, pelo produto, planejamento e orçamento da União? 3 órgãos. Órgão central, o nome já diz, que vai centralizar todas as atividades e normas para a execução. Qual que é o ministério? Ministério do Planejamento. E o órgão setorial e o órgão específico. Professor, o que são esses órgãos? A própria lei vai definir isso. Aqui no parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 4º. Vem comigo, órgãos setoriais. Questão de prova, cara. Questão fácil essa aqui. Olha aqui, eu pego aqui, eu vou tirar essa palavra setorial e vou colocar específico. Ele vou invalidar uma questão, né? Os órgãos setoriais são as unidades de planejamento, orçamento dos ministérios, tá? E da Advocacia Geral da União, da Vice-Presidência, da Casa Civil e da Presidência da República. Então tá aí, isso aqui que são os órgãos setoriais, né? Então nós temos aí, em cada ministério, nós vamos ter um órgão setorial de planejamento e orçamento. Na Advocacia Geral da União, por que na Advocacia Geral da União? Na Advocacia Geral da União porque tem autonomia administrativa, né? Então lá tem um órgão setorial. Vice-presidência, outro. E Casa Civil da Presidência da República. Órgãos específicos são aqueles vinculados ou subordinados ao órgão central do sistema cuja missão está voltado para atividades de planejamento e orçamento. Um órgão específico aqui é a Secretaria do Orçamento e Gestão. Bacana, né? Professor, você falou para a gente, né? Você falou para a gente que nós temos uma única peça orçamentária. Sim. E essa única peça orçamentária vai ter o orçamento de todos os poderes da administração pública, exatamente. Mas até agora, nessa explicação, eu vi lá órgão central, órgão setorial, órgão específico, eu não vi nada em relação a outros poderes. Aqui eu digo especificamente o poder legislativo e o poder judiciário. E aí? Aí o artigo 5º
ele vai responder a nossa pergunta. O que diz aqui o artigo 5º, né? Olha só. Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros poderes, vírgula. Quais são essas competências? Tá? Quais são essas competências? As competências são muito simples, né? Por exemplo, vamos colocar na Constitucional, artigo 2º da Constituição. São poderes independentes e harmônicos entre si. Executivo, judiciário e legislativo. Tá aí. Tá? Então é o seguinte, eles são órgãos independentes, tá? Então eles não vão ferir essa independência do órgão, né? O que acontece? Sem prejuízo a essa independência dos órgãos. As unidades responsáveis pelos seus orçamentos, olha só, então dentro do judiciário vai ter um órgão de planejamento e orçamento. Dentro como é que é o nome? Dentro do legislativo também terá um órgão. E esses órgãos de outros poderes, que diz aqui, olha que está escrito, sujeitas à orientação normativa do órgão central do sistema, ou seja, o Ministério do Planejamento, que vai definir quais são as regras de procedimento para a elaboração das suas respectivas peças, que serão anexadas às peças da União e serão consolidadas em uma única peça, uma única mensagem, um único projeto de lei que será encaminhado para o Congresso Nacional para aprovação. Bacana? Fechou? Então está aqui. Ó. Então elas têm o quê? Elas têm essa vinculação, deverão seguir a orientação normativa do orçamento no órgão central, o Ministério do Planejamento. Artigo 6º. Sem prejuízo das competências constitucionais legais de outros poderes e órgãos da administração pública federal, os órgãos integrantes do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal e as unidades responsáveis pelo planejamento e orçamento dos demais poderes, ok, realizarão o acompanhamento e avaliação dos planos e programas específicos. Então está aqui para a galera. A gente falou aqui dos órgãos responsáveis aqui para a produção do orçamento. E já aproveitamos e falamos o seguinte, não somente para elaborar o PELOA, mas também, nós já estamos antecipando lá na 4ª fase, ó, realizarão acompanhamento e avaliação dos planos e programas específicos. Né? Dentro lá do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, tá? Nós temos uma secretaria chamada Secretaria de Orçamento Federal, a SOF, né? Essa SOF aqui é o poder do orçamento aí, responsável por isso. Bacana? Pronto, professor, o que nós estudamos até o presente momento? Nós estudamos até o presente momento, tá? Qual é o órgão responsável para a elaboração da LOA? Bacana, do PELOA, né? O que mais, professor? Também pode cair em concurso, nós estamos estudando a primeira fase, que todo esse processo de elaboração do orçamento federal, sabe, que ele é de trilhões de reais, é um valor monstruoso da União todo, do Brasil todo, todos os órgãos, todos os poderes, todos os tribunais, está lá, todos os tribunais federais, né, todos eles, é gigantesco, né? Lógico que nós temos que ter o quê? Uma tecnologia, um sistema, um software para que dar suporte e organizar e dar sustentabilidade à elaboração do projeto de lei, do PELOA. Qual que é o nome do sistema? O sistema que nós temos para dar suporte a isso é o CIOP, tá? O Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento. Tá? Então nós temos esse aqui, claro, gerenciado pelo órgão central, pelo Ministério do Planejamento. Todos os órgãos, né, todos os poderes têm acesso aos módulos desse sistema, que é esse sistema que vai consolidar todas essas peças orçamentárias para dar agilidade. Bacana? Isso cai em prova. Você tem obrigação de saber que isso aqui é o sistema que vai dar suporte ao sistema de planejamento e orçamento federal. É o resultado da iniciativa de integração dos sistemas e processos de planejamento e orçamento federal, a partir da necessidade de otimizar procedimentos, reduzir custos, integrar e oferecer informações para o gestor, público e cidadãos. Então nós temos aí esse sistema aqui que dá um grande suporte para a elaboração do PELOA. Bacana? Cai em prova de concurso? Vem comigo. Tribunal de Contas do DF,
CESP 2014, cargo de analista. Para elaboração da proposta orçamentária do governo federal, os órgãos setoriais e as unidades orçamentárias devem utilizar o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento. Olha aí, né? Deve utilizar, ó, o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, né? A sigla é diferente aqui, a sigla é outra aqui, tá? Só para você ter, opa, perdão aqui, gente, a sigla aqui, ó, é aqui, ó, SIOP, Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, né? E tá mais bacana, né? E aí, professor? Sim, esse é o sistema, inclusive é um sistema aqui muito utilizado na primeira fase. Logo, a questão está absolutamente correta. Bacana? 10, né? Então você tem que saber da existência desse sistema. E agora, prof? Agora a gente vai falar os últimos detalhes da primeira fase, né? A primeira fase é a elaboração. Nós já passamos para vocês as competências, quais são os órgãos e o sistema que vai dar suporte para a produção do PELOA. Então vamos lá, elaboração do PELOA, a primeira fase, né? Elaborar o projeto de lei orçamentária. Então, primeira coisa, ela começa pelo PELOA. Nós sabemos que o projeto de lei orçamentária, ele tem o quê? O projeto de lei orçamentária. Projeto de lei orçamentária, tá? Ele começa onde? Lá no projeto da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Professor, qual que é o trabalho da LDO? Claro, a LDO é uma peça tática muito importante no sistema de planejamento, tá? Muito importante, criação devido à Constituição de 1988, né? E essa lei aqui, tá? A LDO, ele vai orientar, olha aí, ele vai orientar o quê? A elaboração da LOA. Quem vai definir aqui as regras, né? As diretrizes, por exemplo, despesa com pessoal, tudo é o quê? É a LOA, é a LDO. Então, a LOA inicia na LDO. A LDO também aqui, ó, a gente vai o quê? Ela vai orientar a execução da LOA e também a LDO vai avaliar, né? Avaliar a execução, os programas e resultados constantes na LOA, só que vai avaliar no próximo ano. Então, primeira coisa, você tem que saber que no dia 15/4, né, é o envio da lei orçamentária, a LDO. No dia 16/7, tem uma data muito importante aqui na primeira fase. Essa data aqui, ela está prevista no artigo 11, parágrafo 3º da LRF. Vem comigo, tá? O Poder Executivo de cada ente, como fala cada ente, da União, do Estado e dos municípios, colocará à disposição dos demais poderes, do Ministério Público, no mínimo 30 dias antes do prazo final de encaminhamento de suas propostas orçamentárias. Olha só, gente, ó, de suas propostas orçamentárias. Então, essa data aqui, né? Então, olha só, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando dos demais poderes, tá? Aqui estamos falando de judiciário e legislativo e mais o Ministério Público, né? Os poderes porque tem independência, o Ministério Público porque tem autonomia administrativa e financeira. 30 dias antes, né? Dá para elaborar o quê? Porque eles vão elaborar, o que tem que encaminhar, o que o Poder Executivo tem que falar para esses caras 30 dias antes do envio do projeto de lei? Ó, os estudos das estimativas das receitas. Olha aí. Receitas. Para o exercício subsequente, inclusive para a receita corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo, né? Ó, esse negócio aqui para o subsequente é para o 2020, tá? Que é o nosso ano-chave aqui. Professor, aqui está falando receitas, né? Por que ele não fala despesas? Gente, preste atenção. O Poder Executivo tem a responsabilidade de fazer a arrecadação e fazer os repasses para todos, né? Todos os órgãos da administração pública. É claro, cada um no seu ente, ente federativo, União, Estado, município. Ele tem que passar apenas as receitas. Por quê? Porque este órgão
tá? Ele tem autonomia, ele tem independência administrativa e financeira. Para quê? Para definir em que vai gastar o orçamento. Então, ele tem que passar apenas a receita. Se fosse ao contrário, ele estaria ferindo a atribuição constitucional, né, das independências dos poderes. Por isso que é apenas as receitas, né? Bacana. Então, vamos lá, falando em datas. Então, dia 16/7, né, normalmente essa data, o Poder Executivo tem que encaminhar para os órgãos, né, o que é a estimativa de receita para que esses poderes, e mais o Ministério Público, possa elaborar a sua proposta orçamentária. Vem comigo aqui. No dia 17/7 é a data limite da aprovação da LDO. A partir do dia 17/7, olha que coisa interessante, né? Na LDO já vai trazer o quê? As orientações para elaborar a LOA, né? Ou seja, o Poder Executivo já está autorizado aqui, aliás, já tem um norte, já tem um marco legal para efetivamente constituir a LOA, né? No dia 15/8, é outra data muito importante da primeira fase. Data limite para o envio das propostas, dos demais poderes ao Executivo. Essa data, né? Essa data, tem um errinho ali, é definida na LDO. Professor, eu não entendi isso aqui. Olha só, no dia 30, quando fala aqui, então a LDO, no momento está colocando essa data aqui. 30 dias antes do dia 15/8 é o quê? 16/7, tá? Claro, essa data aqui varia um pouquinho, né? O que acontece? 30 dias antes, o Poder Executivo fala, órgãos, poderes, esse aqui é o seu orçamento, bacana. E tem 30 dias para esses entes, encaminhar as suas propostas para o Executivo. Por quê? Porque o Executivo, tá? Porque o Executivo vai ter a data limite até o dia 31/8, para quê? Para encaminhar esse projeto de lei vai encaminhar esse projeto de lei para o Congresso Nacional. E aqui, exatamente aqui, no dia 31/8, nós encerramos a primeira fase, que é a fase da elaboração, do projeto da lei orçamentária, né? Depois, vamos para a segunda fase, que é daqui para baixo. A segunda fase daqui para baixo é aquela fase responsável pela aprovação da lei orçamentária. Bacana? Em 2020 a gente vai executar o orçamento, que é a terceira fase. Ok? Pessoal, eu vou dar uma paradinha, tá? Inclusive a metodologia vai ser o seguinte, uma aula só, tá? Eu vou gravar 4 vídeos dessa aula, mas vai ter parte 1, parte 2, 4 vídeos para o aluno fixar. Então a primeira aula a gente viu parte geral e vimos a primeira fase do ciclo orçamentário. Daqui a pouco reiniciamos a aula. Clique like.